a Rita apresentou um texto, um artigo interessante sobre fração ordinária, que advém da tese de doutorado, né, defendida lá na Inglaterra. Tá certo tudo isso, Rita? Tá certo. E responde a pergunta da criança. Por que 1 mais 1, que era 6, e o 2 mais 4? Desculpe, o 1 mais 1, que era 2, e o 2 mais 4, que era 6, agora, 1,5 mais 1/4, vocês estão dizendo que dá 3/4. Aí a resposta geométrica mostra a força que as imagens têm na aprendizagem de quem está aprendendo, não é só criança. Eu tô até aqui com um pouco das peças que tem lá, ó, professor, que você gosta de mostrar algumas coisas de vez em quando. Com esse inteiro, né? Esse aqui é o meio. E esse aqui é 1/4. Então, se você somar, dá para fazer aqui. Então, não tem nada de 2, nada de 6, né? Corresponde a 3 quadradinhos verdes. Que aí dá pra gente... Isso, ótimo, Rita. Isso quer dizer que é o seguinte, se a imagem já ajudava a pessoa a aprender, perceber, imagina agora que ela pode manusear também, manipular o material além da imagem. E colorida ainda. Ótimo. Obrigada. Essas aulas foram desenvolvidas pelo Léo e... Bom, eu estava lá e eu estava vendo como que os professores usavam essas aulas. Então, eu estava... não era responsável pela produção do material, mas sim para ver o que os professores que iam usar isso com os alunos deles queriam de mudança ou sugeriam de dificuldade que estava acontecendo para a gente mudar o material e esse tipo de coisa. Quais eram os desafios aí dessa implementação de um material tão diferente, que era muito manipulativo, com muita ênfase no visual, né? E o periódico onde aquele texto que a Rita postou foi publicado é um periódico português, chama Educação em Matemática. Infelizmente é um periódico fechado, não dá para acessar muitos artigos deles na internet, alguns só são disponíveis de graça, mas eu achei interessante porque é um periódico muito mais profissional do que acadêmico. Ele até tem um outro texto com um tom um pouco mais acadêmico, assim, mas no geral os textos têm um quê mais profissional, assim, dialogam mais com o professor do que com o pesquisador. Só que eles aceitam textos incluindo para público de Fundamental 1. E até onde eu sei, até gostaria, se alguém tiver alguma indicação, por favor, faça. Eu não conheço periódicos no Brasil profissionais que aceitem textos sobre matemática do Fundamental 1 e que, de fato, tenham alguma circulação entre professores, né? Que não seja um periódico que, apesar de ser profissional, fica só entre pesquisadores, né? Um que, de fato, chegue. Vocês conhecem? Porque para Fundamental 2 e Médio a gente tem a RPM, né? A Revista do Professor de Matemática. Tem agora uma outra que está em formato digital só, que chama Revista Clube dos Matemáticos. Tem até a RPM, ó. A Professor de Matemática Online também. Ela é um pouquinho mais acadêmica, mas tudo bem, ainda enfatiza mais relatos de experiência do que artigos. Vocês conhecem alguma de Fundamental 1 aqui no Brasil, gente? Acho que não. Olha a ideia surgindo para a gente divulgar aquelas coisas lá, hein? Muito bem, Rita. Olha a ideia. Eu acho, nossa, fantástico, porque não sei se todo mundo chegou a olhar esse PDF que a Rita anexou lá, é um textinho de 2 páginas, né? 2 páginas. De 2 páginas só, é um texto relativamente leve para se fazer, não é um texto com esse peso acadêmico que a gente costuma ter nos artigos, e nossa, eu tenho certeza que quase qualquer coisa que a gente discute nos encontros aqui vira um texto de 2 páginas com tranquilidade. E eu tenho a impressão de que é um material ótimo para o professor, mesmo para o professor que não teve a formação de matemática
tão intensa, é uma leitura leve, né? É aquilo, você lê alguma coisa, pega alguma ideia, pega um termo novo, uma palavra nova, né? Uma atividade nova, um probleminha novo. Acho que é algo que a gente está perdendo mesmo no Brasil. Então, não vamos perder, não, essa avenida que se abriu agora. Mas deixa eu pôr mais um gancho aí nisso, mais um exemplo. O Léo acabou de mencionar uma revista especialíssima, muito boa, que é a RPM, né? Revista do Professor de Matemática. Bom, o último número dela, alguns de vocês talvez já saibam, mas o que eu vou dizer? Eu vou começar dizendo uma coisa que vocês não sabem. Eu cansei de ouvir e ler como aluno e depois como professor que o 7 não, a divisibilidade por 7 não tem critério. Não tem critério porque o critério, aliás, existe, mas é muito pior do que você fazer a divisão. Bom, não se esqueçam que eu sou do tempo que não tinha calculadora, então não tinha essa facilidade de hoje, apertar o botãozinho. E para dividir dava muito trabalho. Então, a divisibilidade por 7 ela foi cancelada, né, de todas as lições de professor e tomada de lição perante os alunos. Um menino nigeriano, em Londres, com 12 anos de idade, ele disse o seguinte, mas não precisa pensar que é difícil, e faz assim como eu faço. Por exemplo, 532. 532 é ou não divisível por 7? Não pode dividir, né? Você não pode dividir. Menos ainda na calculadora, né? E o que ele fez? Ele disse o seguinte, pegue o número das unidades, qual que é? Qual é? 532. Qual é o número das unidades? 5. 2. 2. Multiplique por 5, tá? Geralmente 10. Isso. Aí, você soma com o que sobrou. Sobrou 53, porque era 532. Eu tirei o 2, sobraram só os outros 2, que formaram o número 53. Ele falou, então, você soma o 10, que foi obtido fazendo 5 vezes 2, não pergunto por que é 5, faz parte da capacidade do menino. 5 vezes 2, 10, soma os 10 com 53, e dá 63. 63 é múltiplo de 7 ou não? Ele é divisível por 7? É. Então, o 532 também é. Eu achei excepcional, achei bárbaro, nota 10. Está aí uma coisa, uma contribuição da RPM, né, que não costuma, nem sempre, quase nunca trafega no nível que a gente estava propondo, curtindo, mas funcionou. Eu já testei para outros números. Olha, o menino tinha razão. Funciona assim, separe o algarismo das unidades, multiplique por 5 e some com os que sobraram. Sempre com classe e unidade embaixo de unidade, tá? Enfim, conseguiu. E eu falei, bom, e eu que passei quase 80 anos escutando que não tinha, né? Não tinha. Tem. Legal. Eles vão gostar dessas coisas. Rita. Eu mandei o link da RPM no chat, mas eles não deixam aberto o número atual, mas os antigos sim, dá para navegar por bastante coisa antiga, quem quiser depois dar uma fuçada lá. O desafio agora é descobrir por que ele fez isso, como ele fez isso, né? Olha, quem foi, Rodrigo, História da Matemática, quem foi que respondeu a essa pergunta dizendo por que eu me apoiei no ombro de gigantes? Nossa, não vou lembrar. Arquimedes? Alguém lembra? Chutei. Não, Newton, tá falando Newton aqui. Newton, isso. Quando ele bolou algumas leis que incrível, né? Você esperar
4, 5 milênios para um ser humano dizer, reunindo, sintetizar uma frase, e depois todos dizem, é verdade, mas é assim mesmo, até os astros obedecem isso. Pois é. E ele respondeu isso, eu acho que isso vale para muitos de nós. Você pega um bom autor, você pega um bom livro, uma boa tese, uma boa ideia, né? Um bom link, né? Você descobre bastante coisa. Por quê? Porque ele se apoiou na obra de outros que vieram antes, né? E ele soube selecionar e tocar em frente. Ok. Sérgio, não falo mais nada. Então eu vou só completar o que você falou. Não sei se os colegas já ouviram a versão maldosa dessa história. Esse mesmo acontecimento do Newton ter falado, eu me apoiei no ombro de gigantes para construir as leis do cálculo e tal. Existe uma história de que ele falou isso porque o Leibniz, que era um concorrente dele na época, um adversário intelectual dele na época, era super baixinho. Então ele falou no ombro de gigante só para dar uma cutucada no Leibniz. Atrás disso sempre teve aquela Alemanha, aquela rixa entre a Alemanha, a Inglaterra e a França, né? Pois é. Ok. Mas já